Segundo livro de Reis, capítulo 5, eu senti muito a presença de Deus na hora do louvor. Quem sentiu? Foi uma bênção? Então chega cedo, gente, para você louvar. Tem gente que chega depois do louvor na igreja. Não chega tarde não, chega cedo. Porque é tão bom louvar a Deus. Abre o nosso coração, abre o coração de Deus. Segunda Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Versículo 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito conceituado diante do seu senhor. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém, era homem valoroso, porém, leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa uma menina da terra de Israel que ficou a serviço da mulher de Naamã. E ela disse à sua senhora: oxalá que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da lepra. Então Naamã foi notificar seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina da terra de Israel. Porém o rei da Síria disse: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus, acaso, para poder matar e vivificar? Para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure de sua lepra? Notai, peço-vos que vede como ele anda buscando uma ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasgou suas vestes? Deixa ele vir ter comigo, e saberás que há profeta em Israel. Fala comigo: há profeta em Israel. Fala de novo: há profeta em Israel. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, te pedimos a unção para ministrar esta palavra. Porque, ó Deus, entendimento nós temos, mas nós precisamos de unção, porque a unção é que promove o milagre. E hoje vai acontecer milagre nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós começamos essa campanha falando dos 7 mergulhos de Naamã. Todo mundo conhece essa passagem, já ouviu falar. Várias igrejas fazem essa campanha, algumas até anualmente. E Naamã, ele ensina a gente, e aí a gente entende o porquê de campanha. Por que Deus gosta de campanha? Porque campanha faz a nossa fé ser avivada. Campanha não deixa a gente ser aquela pessoa que começa as coisas e não termina. Porque quem começa uma campanha termina. Quem já fez várias campanhas na igreja ou nas igrejas? Levanta a mão. Então, é muito importante você começar e fazer a campanha. Mesmo que você não veio na semana passada, mas veio hoje, continue na campanha, porque Deus vai te honrar poderosamente. Amém? Nós vamos falar de 7 mergulhos de Naamã. O primeiro mergulho foi o mergulho de um herói que precisava de um milagre. Amém? Quem precisa de um milagre aqui? Levanta a sua mão. Você é um herói. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: você é uma heroína ou um herói, dependendo de quem é. Amém? Olha, você é um herói para viver nos nossos dias hoje e estar dentro de uma igreja, crendo em Deus, só sendo herói. Amém? Tanta barbaridade está acontecendo no mundo. Tanta coisa. Ontem, lá em Taguatinga, um rapaz foi no cinema, assistiu um filme e depois se matou. O que que faz? Eu estava tomando café ali em Taguatinga hoje de manhã e alguém falava assim do meu lado, dizendo assim: ah, não é possível. Essa pessoa, para se matar, não foi assim do nada. Ela tem algum problema, ela teve alguma dificuldade. Verdade ou não é, gente? A pessoa, quando ela é levada ao desespero,
de pensar que morrer é melhor do que viver, o desespero é muito grande, é ou não é? Quem já se sentiu desesperado, diga amém. Então é muito importante, meus amados, que nós, olha para mim, diga eu, preciso ser um herói. O que é um herói? Um herói é alguém que salva. Um herói é alguém que dá a vida por amor de outro. Quantos aqui, quantas mães deixaram de comer para dar na boca do filho? Quantos pais deixaram de calçar para o filho ter o sapato? Sim ou não? Quantas pessoas aqui que deixaram, que abriram mão de coisas por causa de outras pessoas, mão de sono, não é verdade? Então é muito importante, meus amados, que nós entendamos que as pessoas que são vencedoras, vocês são vencedores. Você pode estar passando a maior luta da tua vida, mas só o fato de você estar aqui na casa de Deus, você é um vencedor. Amém? Outro dia eu estava no posto colocando gasolina e uma mulher chegou para mim e falou assim: o senhor pode comprar para mim uma massa de tomate? Eu não entendi direito o que ela falou. Eu falei: o quê? Porque o comum é ver alguém pedir dinheiro, né? O senhor compra para mim uma massa de tomate que eu quero fazer um macarrão para mim e para minhas crianças. Aí eu falei: vamos lá dentro da conveniência lá que eu compro. Mostra qual é. Ela falou: é essa daqui. Aí eu comprei para ela. Entreguei na mão dela, saiu toda feliz. Aquilo não vai resolver a vida dela, mas ajudou. Mas se ela não tomar uma posição na vida dela, ela vai continuar o resto da vida pedindo para alguém pagar uma massa de tomate, comprar 1 quilo de macarrão, comprar não sei o quê. Vocês que estão aqui venceram isso na vida. Por quê? Quem já passou por necessidade aqui? Levanta a mão. Quem já passou por necessidade de faltar coisas dentro de casa? Levante a sua mão. Eu quero dizer que você é um vencedor. Agora, Naamã era um herói, mas ele era um herói que tinha uma lepra. Ele precisava de um milagre. O primeiro mergulho, nós falamos disso. O segundo mergulho é ouvindo a boa nova. Fala comigo, ouvindo a boa nova. Na semana passada teve um pastor aqui, lá de São Paulo. Quem estava aqui na ministração? Ele orou, depois a gente orou aqui nos pedidos. Fala comigo, ouvindo a boa nova. Semana passada ele trouxe boas notícias, revelações, revelou pessoas. Deus abençoou. Amém? Por que Deus quer que você ouça? Porque a fé vem pelo? A fé vem pelo? Ouvir. Amém? E hoje nós vamos entender no mergulho, vai ser o mergulho daqueles que entendem o que é a autoridade espiritual. Fala comigo, autoridade espiritual. Eu estava falando agora há pouco sobre o que é o retrato real do que tem que ser a igreja, que a igreja é o povo, não é o templo, e a igreja se reúne no templo e se reúne nas casas. Só que a igreja ela não se reúne sem direção. Ela se reúne debaixo de uma palavra de autoridade, de alguém que é igualzinho a você, mas que Deus escolheu para estar com autoridade. Quem está entendendo, diga amém. O que me diferencia de vocês? É o curso de teologia que eu fiz? Os cursos que eu fiz no exterior, nos Estados Unidos, não sei na onde? Não, o que me diferencia de você é a unção de autoridade que Deus me deu. Eliseu era um homem igual a Naamã, talvez até menos do que Naamã, falando socialmente, porque Naamã era um general, né? No Brasil, um general é qualquer pessoa no Brasil? Sim ou não? Né? Eu não conheço nenhum general, conheço alguns coronéis, mas não conheço nenhum general. Né? General é alguém que está acima das autoridades. E o general, ele era socialmente falando muito maior do que o profeta. Mas ele reconheceu que o profeta tinha autoridade espiritual.
Quem está entendendo, diga amém. Você sabe o que mais me choca às vezes é ouvir alguns discursos de pessoas falando assim: fulano de tal é homem igual a mim, ninguém manda em mim. Falando de pastores, de profetas, de homens e mulheres de Deus. Falando assim: quem é ela para falar de mim? Quem é ele para chegar e me dizer o que eu tenho que fazer? Pessoas que têm esse discurso são pessoas que não reconhecem a autoridade espiritual. E quando você não reconhece a autoridade espiritual, você aborta o teu milagre. Fala comigo, quando eu não reconheço a autoridade espiritual, eu aborto o meu milagre. Está surgindo igrejas por aí, de pessoas que se reúnem e dizem assim: nós não precisamos de pastor não, aqui não precisa de pastor. Eu quero dizer para você que essas pessoas podem até estar com boa intenção, mas elas estão erradas. Com muito amor eu digo isso. Por que elas estão erradas? Porque um povo, a Bíblia diz, se o povo não tem direção, ele perece. O meu povo está perecendo porque falta direção, está lá na Bíblia. Amém? Alguém tem que levantar. Não é fazer um sorteio, tirar para o ímpar para ver quem vai mandar hoje ou amanhã. Porque o que diferencia é a autoridade que Deus dá. Diga amém. Você não poderia orar por você mesmo se ser curado? Pode ou não pode? Por que Deus então vai usar o profeta? Não é? Então é muito importante entender isso. Naamã, aquele terceiro mergulho, eu estou dividindo os 7 mergulhos em 7 palavras que vão abrir a tua mente para você receber o milagre. Diga amém. Aquele terceiro mergulho que ele deu era o mergulho de entender o que é uma autoridade espiritual. Amém? Amém ou não amém? O meu líder é o apóstolo Doriel. O meu co-líder depois do apóstolo Doriel é o missionário Palarone, que vai estar com a gente aqui dia 17 desse mês. Se tudo der certo, ele já marcou a data na agenda dele. Vamos ver se não acontece nada. Amém? Quem gosta do missionário Palarone aqui? Levanta a mão, é uma bênção, não é? Vai estar com a gente. O meu líder é o apóstolo Doriel. Aí você diz assim: pastor, mas você tem uma unção, você tem uma graça. Muitas pessoas falam essas coisas para mim, sabe? Aí eu fico pensando assim: mas se eu estou debaixo da autoridade do Doriel, eu tenho que respeitar ele como autoridade máxima sobre a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Porque no dia que eu quebro a autoridade, eu perco a bênção. Depois você lê na sua casa essa passagem, lá no finalzinho, o Eliseu tinha um discípulo. Eliseu tinha um discípulo. O nome do discípulo era Geazi. Que tudo indicava, irmão Cristiano, que ele ia receber a herança profética de Eliseu. Assim como Eliseu recebeu a herança profética de Elias. Não é? Mas o que Geazi fez? Quando Naamã quis pegar toda aquela riqueza que ele trouxe lá da terra dele, que eu falei semana retrasada aqui, não falei da riqueza? Tantos milhões de dólares em ouro, prata, e entregar para o profeta falou assim: não, eu não quero esse dinheiro não, porque eu não faço isso por dinheiro. Aí o Geazi, espertalhão, foi lá e falou assim: pode dar oferta para mim que eu aceito. Na hora ele ficou leproso. A lepra do Naamã passou para ele. Depois você lê lá. Por quê? Porque um profeta, e aí entra uma palavra muito forte. Um profeta, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é guiado pelo financeiro, um dia a lepra pega ele. Amém? Eu não posso pregar por dinheiro. Outro dia eu fui pregar lá em Paracatu. E aí o pastor perguntou: quanto que o senhor cobra para vir pregar aqui em Paracatu? Eu falei: não cobro nada não. Se você quiser me dar gasolina, eu vou com a gasolina. Se você não quiser me dar, se eu tiver gasolina no meu carro para ir e voltar, eu vou. Uma igreja com mais de 2.000 membros eles têm lá. Aí cheguei lá, preguei e tal. No final do culto, o pastor deu uma oferta para mim, me abençoou. E foi uma benção muito grande. O povo foi abençoado, querem que eu volte lá e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para você é que quando o negócio vira um comércio, aí Deus começa a cortar.
O Naamã, ele entendia o que era autoridade espiritual. Quando você coloca a tua cabeça na mão de alguém, é porque você entende que aquela pessoa tem autoridade sobre você, espiritualmente falando. Pelo menos para orar por você. O que eu fiz aqui quando eu ungi aquelas pessoas? Eu estou transferindo autoridade para eles. Pode ter certeza, vai começar a acontecer milagre nas casas. Por quê? Porque é a autoridade que promove o milagre. Não é a beleza, a boniteza, a maneira de falar, não é a entonação de voz, não é o barulho ou menos barulho que faz o milagre. O que faz é a unção de Deus que está nesse lugar. Então, Naamã, ele foi atrás do profeta. E o que eu acho interessante é que o profeta nem precisou colocar a mão nele, Leandro. O profeta deu uma ordem para ele e ele obedeceu. Aliás, essas pessoas militares sabem o que é obediência. É ou não é? Uma vez veio um centurião. O centurião era um homem que comandava 100 homens do exército de Roma. Foi procurar Jesus para Jesus curar um servo dele. Aí Jesus falou assim, não, eu vou lá na sua casa, eu vou curar. Porque Jesus mandava curar as pessoas nas casas deles. Por quê? Porque Jesus falava assim, ó, eu vou lá na sua casa. As pessoas convidavam as outras pessoas e não era só um que era curado, era um bocado de gente que era curado. É o que vai acontecer no Casa de Milagres amanhã. Amém? Por quê? Porque você vai convidar, porque Jesus vai estar lá amanhã. Jesus vai lá. Se Jesus literalmente, humanamente, fosse na sua casa amanhã, você convidava os seus vizinhos? Então você só acredita humanamente, né? Espiritualmente não. Tem que convidar. Amém? Nós precisamos convidar. Então, a Bíblia diz que o centurião falou assim, se o senhor der uma ordem aqui, ele vai ser curado lá, porque eu dou ordem e todo mundo faz. Aí Jesus falou assim, que fé maravilhosa, hein? Então vai lá que ele está curado. Ele chegou lá, o rapaz estava curado. Para a glória de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Reconheça a autoridade espiritual. Tome cuidado com essa coisa de, eu não preciso de ninguém que ore por mim, porque eu sei orar. A pior coisa que tem é quando a gente se torna soberbo na fé. Sabia que tem gente que é soberbo na fé? Não seja soberbo na fé. Venha para a igreja, venha para o templo, vá no Jesus em cada lar. Daqui a pouco, eu vou orar por você. Essa água aqui, eu pedi para trocar ela hoje. A irmã Léo trocou, e eu vou consagrar ela. Amém? Aqui tem pedidos. Quem tem pedidos aqui dentro? Esses pedidos estão mergulhados aqui. Amém? E nós vamos orar por você. Eu creio que vai acontecer milagre. O meu Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Jesus curou no passado? Ele cura hoje? Jesus fez milagre no passado? Ele faz hoje? Tem gente que está precisando de um milagre financeiro. Deus vai fazer um milagre. Tem gente que está precisando de uma cura de uma alergia. Deus vai curar você. Tem gente que está precisando que Deus visite o filho onde ele está agora. Na hora que nós orarmos aqui, o anjo de Deus vai visitar teu filho lá. Sabe por quê? Porque essa é a palavra do profeta. Amém? Outra coisa que é importante a gente entender. Quando Naamã foi conversar com o profeta nem recebeu ele, Nayara. O profeta falou assim, manda ele mergulhar lá. Ele não podia ter se ofendido e falar assim, eu vou embora, não quer nem me receber. Quem é ele para não me receber? Se até o rei de Israel me recebeu, quem é ele? Ele não, ele abaixou a cabeça, entendeu. Quando ele ouviu, tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabe que o Rio Jordão era o rio mais sujo naquela época. Hoje é limpinho. Hoje a água do Rio Jordão é cristalina, mas naquela época era uma sujeira só. Ele falou assim, tem tanto rio na minha terra bom, ele mandou mergulhar justo nesse. Era o rio Tietê da época. Né? Quem já foi em São Paulo e viu o rio Tietê, você sabe que o negócio o trem é doido, né? É ruim mesmo.
Mergulha 7 vezes lá. E não era uma não, era 7 vezes. E não era um pouquinho de água, não. Pega um pouquinho de água, põe na testa. Não, mergulha. Amém? Até o final da campanha eu vou falar sobre mergulhar. Mergulhar. Tem gente que quer ficar só na superfície, vendo os peixinhos passar. Tem gente que quer ficar só assim na beira, não quer nem entrar. Só molhar aqui de vez em quando, ó, com as coisas de Deus. Quem está mergulhado está na presença de Deus integralmente. Amém? Naamã mergulha 1 vez, mergulha 2 vezes, mergulha 3 vezes, 4 vezes. Quando dá a 7ª, ele fica em pé, totalmente curado. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus, Ele tem uma bênção especial para te dar. Nós acabamos de cantar, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Amém? A minha sorte Ele vai mudar. Vai ou não vai? Uma hora Deus muda a tua sorte. Eu estou orando muito pelo Brasil. Que o Brasil estava indo tão bem. Estava ou não estava? Estava indo tão bem. Mas aí deixou o quê? A corrupção entrar. Deixou a mentira entrar. Deixou as forças demoníacas entrarem. Né? E nós já tínhamos vencido tantas coisas. Então nós temos que continuar orando pelo Brasil, viu? Todo dia que você orar, ore pelo Brasil. Quem não tem esse costume, passe a ter. Ore pela tua mãe, pelo teu pai, pela tua família, pelo não sei quem, pelo Brasil. Amém? Porque Deus quer abençoar esse país. Vai ou não vai abençoar? Diga amém. Amém? O ano que vem tem eleições. Vamos orar para que o diabo não venha corrompendo de novo as pessoas. Porque chega em época de eleição, tem gente que se vende por R$500, R$50, R$10. Gente que se vende. Não se venda, querido. Você é de Deus. Diga amém. Amém ou não amém? Nós precisamos entender. O diabo está aí, gente. O diabo está aí. E ele quer roubar, matar e destruir. Então, nessa noite, eu quero orar por você. Talvez alguns de vocês aqui não tenham sido mais abençoados, porque vocês ainda não estão dando a importância que o profeta tem. A última frase que eu li da Bíblia com vocês foi: fala para ele que há profeta em Israel. Fala comigo, há profeta em Israel. Amém? Há profeta nessa casa? Há profeta nessa casa? Então nós vamos orar. Nós vamos orar. E o que eu determinar, você vai fazer. Hoje eu fui parado na rua por uma pessoa. A pastora mandou uma palavra profética para a pessoa. Pela mensagem de celular. A pessoa estava em depressão. Ela recebeu a palavra profética, a depressão foi embora. E na hora que a depressão foi embora, minutos ou horas, sei lá quanto tempo depois, no mesmo dia, vem a proposta de emprego que ela tanto precisava, e era por causa disso que ela estava em depressão. E hoje ela veio contar o testemunho para mim, parou na rua para contar o testemunho. Sabe o que é isso? Acreditou na palavra do profeta. Então, quando eu falar alguma coisa, eu já disse para alguém aqui, ó, tem dívida, vai lá no banco e negocia a dívida. Quem fez isso aqui? Levanta a mão. Deu certo? Por quê? Porque você acreditou na palavra do profeta. E hoje você vai ter a sua mão ungida, porque você vai colocar a mão nessa água. Quando você chegar na tua casa, se tiver alguém doente e você colocar a mão, aquela pessoa vai ser curada. Se você quiser, você vai fazer. Outra coisa, veio um profeta que falou assim, joga semente. Quem jogou semente aí nos lugares? Está jogando até hoje, né, Rosângela? E vai jogando semente. Eu também, estou jogando semente. Amém? Por quê? Porque eu acreditei na palavra do profeta.
É coisa de doido? É coisa de doido. Mas a fé não é para quem entende. A fé nem sempre se entende. Agora você vai molhar a mão nessa água. Essa água não é benta, ela é abençoada. E Deus vai fazer um milagre na tua vida. Amém? Amém ou não amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vamos ativar a nossa fé agora. Outra coisa que eu quero falar para você. Campanha é bom porque você não fica pingando. Sabe o que é pingando? Pinga aqui, pinga lá, pinga lá, pinga lá. É uma pingaiada. Né? Campanha, você está no mesmo lugar. Amém? Venha. Outra coisa, seja constante na igreja. Eu estava vendo uma videoaula que eu fiz há alguns tempos atrás aqui na igreja, porque eu vou pregar no Mato Grosso daqui a alguns dias, e eu tenho que levar um monte de material. E naquela mensagem eu estou falando que a gente tem que ser abundante na obra de Deus. Não é vir para a igreja e ficar assim, só um pouquinho. É fazer muito para Deus. Quem quer fazer muito para Deus aqui? Levanta a mão. Então, coloque a mão no teu coração agora. Naamã era um herói, mas ele era leproso. Talvez você seja um herói, mas está doente, está com problema, está com alguma dificuldade familiar. Esse é o momento que Deus vai tocar em você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, como Naamã, Deus teve que descer, mergulhar. Nós vamos mergulhar na Tua presença, Senhor, daqui a pouquinho, Pai. E eu quero nesse momento, meu Pai, consagrar, Senhor, esta